Essa é a minha primeira convocação. Me ha ayudado Branco para decir esto, ¿verdad? Goleros. Alisson, Liverpool. Bento, Al-Nassr. Hugo Sousa, Corinthians. Alexandro, Flamengo. Alexandro Ribeiro, Lille. Beraldo, PSG. Carlos Augusto, Inter de Milán. Danilo, Flamengo. Leo Ortiz, Flamengo. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Wanderson, Mónaco. Wesley, Flamengo. Meio campista. Andreas Pereira, Fulham. Andrei Santos, Strasbourg. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Ederson, Atalanta. Gerson, Flamengo. Atacantes. Anthony, Real Betis. Estevão, Palmeiras. Gabriel Martinelli, Arsenal. Mateus Cunha, Wolverhampton. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Vinícius Júnior, Real Madrid. Carlo Ancelotti falando pela primeira vez já como novo treinador da seleção brasileira. Ele foi apresentado, foi recebido em meio a aplausos, torcida muito animada, e esse é o primeiro compromisso oficial de Carlo Ancelotti. Fez o anúncio dos primeiros convocados da seleção brasileira, falando um pouco de como vai ser essa fase de ambientação e também os primeiros treinamentos, já respondendo ali, depois de ter anunciado a primeira convocação da seleção brasileira, a primeira lista da seleção brasileira, de convocados da seleção brasileira já sob seu comando, e ele respondendo ali as primeiras perguntas dos repórteres. O primeiro a perguntar, falando como repórter, falando como comentarista, foi o Júnior, eterno ídolo do Flamengo, meio-campo aí, um dos maiores meio-campistas de todos os tempos, perguntando ali exatamente como seria para ele trabalhar a seleção brasileira, manter o time unido e ter ali um resultado de eficiência, tendo tão pouco tempo para trabalhar até começarem os primeiros compromissos em campo. Vamos trazer aqui para a nossa discussão Lara Cursino, a nossa especialista em seleção brasileira, especialista em esportes aqui, acompanhou essa lista, essa divulgação. Já já a gente vai falar sobre alguns nomes, Lara, mas eu transfiro para você essa pergunta que Júnior fez para Carlo Ancelotti. Eu queria que você explicasse para a gente se é um motivo de preocupação. Realmente temos pouco tempo para trabalhar a seleção brasileira
para buscar ali um esquema tático, para reunir os jogadores, para promover um entrosamento e para a autoridade de Carlo Ancelotti se fazer valer ali, né, até os primeiros compromissos em campo da seleção brasileira. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde, Jesus, para você e para quem está acompanhando o programa. Esse, na verdade, é o principal desafio sempre na seleção brasileira, né? Porque o tempo de treinamento que o técnico da seleção tem é sempre muito pequeno, muito curto em relação a como técnicos de times trabalham. E Ancelotti está acostumado a lidar com clubes de futebol. Só que a comparação é positiva se a gente for pensar em outros técnicos gigantes pelo mundo, como Guardiola, que já foi muito pedido, inclusive, na seleção, Mourinho, Klopp, porque eles têm um estilo muito mais trabalhado, um coletivo muito mais desenvolvido. E Ancelotti, ele usa bastante o coletivo, ele sabe fazer com que o time não trabalhe em prol do craque, mas ele também sabe valorizar muito bem os talentos individuais. A gente vê, por exemplo, trazendo aqui pro cenário dos jogadores brasileiros, no Real Madrid, a gente via muita liberdade para Vinícius Júnior, mesmo sendo um time que já se conhecia bastante, um time que Ancelotti já treinava há bastante tempo, ali pelas laterais, principalmente, os jogadores que ficam nas pontas e que são considerados os maiores craques dos times, né? Ancelotti sabe dar muita liberdade para eles. Então, por mais que esse tempo conte de forma negativa para Ancelotti, não tem como dizer que não conta, porque os jogos, se eu não me engano, são nos dias 6 e 10 de junho. A gente está no dia 26 de maio e ele está chegando agora para se ambientar ainda. Acabou de anunciar os jogadores que muito provavelmente não foram convocados por ele, né? Ele deve ter passado pelo crivo dele ali, mas muito provavelmente as listas foram montadas por Rodrigo Caetano, que é o coordenador executivo, o Ricardo Gomes também, que é o principal observador ali da seleção brasileira, integra a comissão técnica. Mas ele tem, então, esse pouco tempo de treinamento, pouco tempo para entender o futebol brasileiro de uma forma melhor, apesar de ter já treinado brasileiros ali durante muito tempo, mas a gente tem que levar em conta que ele sabe valorizar os talentos individuais e sabe trabalhar com um time que não tenha de forma tão desenvolvida ali aquele coletivo, que é uma coisa que demora muito mais para ser trabalhado. Então isso é um ponto positivo para Ancelotti, mesmo diante desse tempo curto que ele tem para treinar os jogadores. Lara, vamos fazer rapidamente um bate-bola aqui. Você diz, eu já sabia, e você diz, eu não esperava. Alisson, Liverpool. Já sabia. Bento Al Nassr. Já sabia. Hugo Souza, Corinthians. Já sabia. Alexandro, Flamengo. Já sabia. Carlos Augusto, Inter de Milão. Não esperava. Por quê? Ele não é um jogador que costuma ser convocado para a seleção brasileira, é uma nova chance que está sendo dada, né? Assim como outros jogadores que você vai falar aí, que eu vou dizer a mesma coisa. Wanderson, Mônaco. Já esperava. Wesley, Flamengo. Já esperava também. Na última data FIFA, inclusive, ele jogou muito bem pela seleção. Alexandro, Lille. Não esperava. Esperava, mas não esperava. Ele apareceu na pré-lista, mas antes de aparecer na pré-lista eu não esperava porque tinha bastante tempo já que ele não era mencionado. Beraldo, PSG. Não esperava porque ele joga muito pouco pelo PSG, apesar de ser um ótimo zagueiro. Marquinhos, PSG. Esperava, grande zagueiro e titular no PSG. Léo Ortiz, Flamengo. Jogando muito pelo Flamengo, esperava. Andréas Pereira, Fulham. Esperava também tem sido convocado bastante. Andrei Santos, Strasbourg. Outro que não era convocado há muito tempo, não esperava, foi uma surpresa. Bruno Guimarães, Newcastle. Com certeza, um dos principais jogadores do Newcastle e tem sempre sido convocado. Casemiro, nem vou te perguntar.
Não, Casemiro é uma das principais surpresas e ao mesmo tempo surpresa nenhuma, porque é um jogador que tem um laço de afetividade ali muito forte com Ancelotti, jogou muito tempo com Ancelotti no Real Madrid, não era convocado há muito tempo, mas a gente já esperava que, pelo gosto que ele tem, né, por Casemiro e pelo futebol dele, que ele seria convocado de novo para a seleção brasileira. E até em razão do telefonema que teve antes também. Pois é, ele disse, né, em entrevista à ESPN, Casemiro disse que ele já tinha conversado com o Ancelotti desde o dia do anúncio, da confirmação de Ancelotti à frente da seleção brasileira, que ele já tinha ligado para o técnico italiano para conversar com ele e muito provavelmente a partir dessa conversa a gente já imaginava, né, que ele receberia novamente essa oportunidade na seleção. Vamos lá, continuando aqui. Ederson, Atalanta. Não esperava, mas foi uma boa escolha da CBF. Gerson, Flamengo. Esperava, com certeza. Ele tá jogando muito também pelo Flamengo. Anthony, Betis. Então, era outro que não era convocado há muito tempo, mas o Real Betis está na final da Conference League contra o Chelsea e Anthony vem jogando bem, então eu já esperava essa convocação dele também. Estevão, Palmeiras. Já esperava os últimos momentos ali dele pelo Palmeiras e ele tá brilhando muito. Gabriel Martinelli, Arsenal. Também um dos principais jogadores do Arsenal, joga muito, merecia essa convocação. Matheus Cunha, Wolverhampton. Também ele não tem sido muito utilizado na seleção brasileira, apesar de sempre ter sido convocado, não tem jogado tão bem na seleção, mas no Wolverhampton ele é um jogador importante. Rafinha, Barcelona. Um dos principais jogadores do mundo atualmente tinha que ser convocado. Richarlison, Tottenham. Grande surpresa, ele estava até na pré-lista, mas mesmo na pré-lista foi uma surpresa para mim. Ele não tem jogado muito bem pelo Tottenham, que por si só já não joga bem no geral há muitos anos. Vini Júnior, Real Madrid. Um dos principais jogadores do mundo, ao lado de Rafinha, também tinha que ser convocado. E, além de tudo, né, é do Real Madrid o time que era de Ancelotti. A maioria do Flamengo, o que você acha disso? O Flamengo é um dos principais times do Brasil, né? Junto com o Palmeiras ali, é o melhor time do Brasil atualmente, está na vice-liderança. Muitos jogadores do Flamengo jogando muito bem na Libertadores também, apesar de que teve um sufoco ali, mas está se recuperando. Então, esses jogadores do Flamengo já eram esperados, inclusive já vinham sendo convocados em listas anteriores. Então, nenhuma surpresa essa convocação de vários jogadores do Flamengo. E o Neymar? Pois é, né? Ele estava na pré-lista e foi um jogador que, inclusive, eu falei, tá na pré-lista, deve ser convocado, mas que bom que não foi convocado, porque não fazia o menor sentido. E isso não tem nada a ver com criticar o futebol dele ou o que quer que seja, até porque eu gosto muito do futebol dele, não sei atualmente, mas assim, foi um dos melhores jogadores que eu vi ao vivo do Brasil, é o melhor jogador do Brasil em muitos e muitos e muitos anos, no auge dele, né? Mas ele tem apresentado um nível de futebol há muito tempo, muito abaixo da seleção brasileira. Ele já vinha machucado do Al Hilal, veio para o Santos, jogou pouquíssimo, se machucou de novo e acabou de voltar a jogar. Então não fazia o menor sentido ele ser convocado, que bom que ele não foi. Bom, você falou essa característica do Ancelotti de apostar num elenco, dividir ali as atenções entre jogadores, não ficar um esquema muito ancorado em um único indivíduo, um único jogador, normalmente, né, o atacante. O que mais que você ressalta aqui em termos de características de Ancelotti? Bom, ele é um técnico que, antes de tudo, ele tenta se aproximar dos jogadores. Isso é muito importante porque é uma característica um pouco diferente de alguns outros grandes técnicos atuais. Por exemplo, Mourinho, né? Ele tem o costume de ser mais bravo ali com os jogadores. É bem diferente da técnica de Ancelotti. Ele lida de forma muito carinhosa até com os jogadores e essa característica que eu mencionei de uma coletividade que tem ali um limite, porque dá espaço para as jogadas individuais dos craques,
também é muito importante. E aí tem outro fator que aí pode deixar os brasileiros um pouco chateados. Ele é mais conservador em campo, então ele não sai testando todos os jogadores, ele vê quais são os que estão jogando bem ali no treino e ele vai colocando para o jogo com um time mais certo, um time mais conservador, como eu falei. Por esse motivo é que Endrick não tinha tanto espaço no Real Madrid, segue não tendo espaço no Real Madrid. E muito por isso é que a gente não deve esperar Endrick em todas as convocações do Brasil, inclusive não foi convocado agora, e mesmo que ele seja convocado, a gente também não deve esperar que jogadores como Endrick, como Estevão, que é um jogador que vem atuando muito bem, mas que também é muito jovem e muito inexperiente na seleção brasileira, a gente não deve esperar que por ele ser convocado e na ânsia do brasileiro a gente quer ver um craque nascendo, né, jogar ali na seleção, mas a gente não deve esperar que ele entre em campo facilmente pelo Brasil, porque Ancelotti tem essa característica muito forte de entrar mais conservador com jogadores que ele já sabe que vão funcionar ali naquele time.